A todos, para quem não me conhece, o meu nome é João Tolomeu, eu trabalho com saúde preventiva, sou nutricionista especializado em psicologia. Meu objetivo é gerar valor para a vida de vocês, né? Ser fator de soma. E toda semana a gente tem um convidado, né? Dessa semana vai ser o Dr. Hugo, já deve estar entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre saúde bucal. Gente, pode parecer que não, né? Mas corpo, mente, né? Rotina, tá tudo junto, misturado, né? A gente vai falar aí da questão preventiva, nosso foco vai ser prevenção de câncer bucal, de cáries, de bruxismo, né? Que tem um fator emocional fortíssimo. Então, bora mandar a sua pergunta, o Dr. Hugo já pode entrar. Estamos aqui no seu aguardo e eu tenho certeza que essa live aí vai ser maravilhosa, vai ser riquíssima. Quem quiser, então, manda pro amigo, comenta, deixa o like, manda as perguntas, né? Depois eu ainda não sei se eu vou salvar essa live completa aqui, o doutor já chegou, ou se eu vou colocar no canal do YouTube, beleza? Vocês vão me falando aí. Então, 3, 2, 1. Nosso querido aí amigo, Dr. Hugo, ele é cirurgião. E trabalha também com essa questão preventiva. Olá, doutor Hugo, boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Você aqui nessa live. Tudo bem? Boa noite. Tudo Mais uma ótimo, vez, melhor agora. muito obrigado pelo convite mais uma vez e espero conseguir passar e simplificar bastante informações aí para todo mundo e que eu consiga ajudar pelo menos um pouquinho aí. Com certeza, tenho certeza que vai ser assim, muito esclarecedor, porque é importantíssimo, né, a gente falar da saúde bucal, né, por onde começa aí nosso sistema digestório, né? Bora! Doutor, quando a gente fala de saúde bucal, a gente não está falando só de dentes, né? A gente está falando de algo muito maior dentro da saúde do corpo. Isso é verdade? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de saúde bucal, a gente está falando do nosso sistema estomatognático, né? Do nosso sistema digestório, então está tudo muito englobado. Então a gente literalmente é o que a gente come, o que a gente consome. Então tudo que a gente acaba consumindo e fazendo acaba tendo um efeito, seja ele positivo ou seja ele negativo para o nosso corpo. Então é aí que entra a prevenção, é você saber, não, aqui tá legal, aqui tá certo, não, aqui eu preciso maneirar um pouco. É aí que a gente entra nessa parte de prevenção. Eu vi aqui que já mandaram perguntas relacionadas ao bruxismo. Não vou responder por enquanto, porque depois aqui mais pro final a gente vai entrar mais nesse tema, né? Mas maravilha, eu acho que é uma dor aí que acomete muita gente. Muita gente, muita gente. Doctor, fala para mim, aliás, fala para a gente, né, na sua visão, por que que as pessoas ainda deixam para cuidar da saúde bucal quando existe dor? É muito comum a gente deixar para cuidar da nossa saúde, principalmente quando a gente está sentindo dor. Ainda mais os homens acabam deixando muito mais isso do que relacionado às mulheres. E isso acaba ferindo muito a gente, financeiramente falando, porque se a gente acaba deixando muito lá para frente, o financeiro acaba agregando também, e também para a nossa saúde, sabe? Então é um tabu que a gente precisa ir quebrando ele aos poucos e não, vamos cuidar da nossa saúde, é importante. Acaba sendo mais caro depois, né? Com certeza, com certeza. Não tem lógica, não entra isso. Então precisa entrar na parte de prevenção para que a gente consiga evitar gastar um dinheiro também com aquilo. Fora o sofrimento, a dor, né? Você sabe que o meu jargão, Exatamente. doutor Hugo, é cuidar é mais fácil do que ter que consertar, né? Eu acho que Com isso se aplica para certeza. qualquer esfera da vida, né? Com certeza, com certeza. Muito mais fácil. É até para a gente eliminar problemas futuros, que muitas vezes é só cirúrgico, é uns problemas nesse nível. Né? E assim,
questão da boca, né? Envolve a autoestima, né? Envolve Exatamente. várias outras questões, né? A área odontológica agora está entrando muito no sentido estético. Então, o que está sendo mais legal é que antes realmente o pessoal buscava só quando estava com dor. Continua sendo assim, continua. Mas acaba buscando também o cirurgião dentista como uma forma estética. Ah, não, eu quero lá fazer um clareamento. Ah, não, quero, estou pensando em colocar uma lente. Vou alinhar meus dentes com o aparelho, fazer um tratamento ortodôntico. Então, existem N fatores que acabam mexendo na sua estética, na sua autoestima. O povo, principalmente o povo brasileiro, está se tornando um povo mais vaidoso. Isso é de extrema importância também. Está relacionado, né? Acho que se a pessoa está se sentindo bem, se ela está conseguindo sorrir de forma Exato. mais tranquila, né? Eu acho que isso impacta em todas as esferas da vida dela, né? Certeza, com certeza. O sorriso é a nossa chave de entrada para qualquer conversa, qualquer reunião. É o primeiro impacto que as pessoas têm da gente. Pessoal que já está mandando as perguntas, que legal, depois eu vou ler todas, tá? Ótimo. Hugo, doutor Hugo, o que que você diz aqui, ó? O que que a gente poderia evitar hoje com uma forma de prevenção que normalmente só aparece lá na frente como um problema? O que que você acha que seria algo bom para fazer hoje, assim, para evitar um problema futuro? Nossa, tem muitas coisas que podem acontecer como problema futuro. Principalmente um tema que já já a gente vai entrar aqui, que é o tema de câncer de boca, né? Uhum. Então, o que eu sempre recomendo a todos os pacientes, passa no dentista de 6 em 6 meses. Uma limpeza que você faz ali com o seu cotidiano, 2 vezes no ano, é uma limpeza barata, não é uma limpeza cara, e o cirurgião dentista também consegue, porque a gente vai limpando dente por dente, a gente consegue ter uma visão ali, ah não, esse dente não está legal, ah não, tem uma feridinha ali no céu da boca, ah não, tem alguma coisa ali na sua garganta que a gente consegue ir vendo, Uhum. sabe? Então, uma simples limpeza que a gente acaba fazendo, a gente consegue ver muita coisa. Então, dá para a gente prevenir muitas coisas, muitas doenças, mas uma simples limpeza a gente já consegue ter acesso a elas. De repente, né, se tem alguma coisa ali que o dentista desconfia, ele manda tirar uma radiografia, né, para analisar Exato. melhor. Exatamente. Qualquer sinal de anormalidade que a gente está vendo ali, seja ele mínimo que seja, a gente vai conseguir ver na limpeza. Porque é muito detalhado, é uma limpeza que a gente faz muito detalhada. Então, qualquer sinalzinho a gente consegue passar para o paciente e ele ficar confortável com aquilo. E tudo que é tratado precocemente não evolui. E é mais fácil É também de a mais gente fácil de tratar. prevenir, de tratar, né? Exatamente, O muito mais fácil. dentista, ele estuda muito a questão do rosto, né? Garganta também, é isso? Pescoço? Sim, a gente estuda bastante a parte do busto, né? Dos ombros para cima. A gente pega toda essa parte aí. Então, Tem como um você disse, se tiver qualquer sinal suspeito, já passa por uma investigação. Então, é importante você responder então as perguntas cada 6 meses, pelo menos. É legal ir lá fazer uma limpezinha. Sim, é legal, a gente previne aí doenças, uma simples gengivite, que é uma inflamação de gengiva pela falta de limpeza. Isso daí a gente já elimina várias doenças que podem vir depois dessa gengivite, por exemplo, entendeu? Então, se você mantém uma rotina ali no seu cirurgião dentista, que é uma pessoa que você confie também, ele vai te passar um parecer, ah não, isso daqui não é nada não, ah não, vamos deixar isso daí pra você fazer mais pra frente, e dá pra gente ir equilibrando, ó, isso daqui é alguma coisa, ah não, isso daqui não é nada não, pode ficar tranquilo, sabe? Hugo, vamos entrar aqui então para falar um pouquinho do bruxismo, né? Eu vi aqui que o Elton já mandou algumas perguntinhas. Eu vou ler primeiro as perguntas dele, depois eu vou entrando aqui nas minhas, tá? Perfeito, perfeito. Ele já começa falando assim, se seria a melhor opção, acho que essa aqui até eu sei responder, se a melhor opção já seria logo a placa de contenção, e aí ele complementa, porque ele tem vontade de ficar apertando até durante o dia, né? Entendi. Isso é normal. Eu acho que é comum, né? Mas normal acho que nunca vai ser, né?
Não tem. Tensionando, né? Fala um pouquinho pra gente como é isso. Antes da gente entender as causas do bruxismo, o que acontece, é bom a gente entender o que é aquilo, o que é o bruxismo, entendeu? Boa. E nessa parte aqui, muito perto do ouvido, a gente tem o nosso único osso que sai fora do lugar mesmo. Então, quando a gente abre a nossa boca, é uma cápsula. Quando a gente abre a nossa boca, ele sai fora do lugar. Quando a gente fecha a nossa boca, ele entra de novo. Então, é de uma sutileza, de uma delicadeza muito grande essa parte anatômica do nosso corpo que a gente tem. E para piorar, ou até para melhorar, são dois lados que precisam estar numa sintonia muito grande. A gente chama esse pedaço aqui de articulação temporomandibular, certo? Ela é muito delicada mesmo, inclusive a gente tem uma especialidade só de articulação temporomandibular. E qualquer problema que a gente tem nessa região, a gente chama de disfunção temporomandibular. E existem vários problemas que podem ocasionar aí nessa região, seja ele bruxismo, seja ele por tensão muscular, seja ele por algum trauma de acidente, alguma doença sistêmica, o Parkinson acaba também agravando nessa região, osteoporose. Então, tem muita coisa que pode causar essa disfunção. Falta de dentes também causa uma disfunção. Por quê? Tem relação com o estresse, com a tensão, a pessoa querer ficar apertando, né? Seria algo, por exemplo, relacionado também, eu vou até entrar aqui nessa pergunta, mas já vamos adiantando. Com o estresse, com a ansiedade, com a tensão que esse indivíduo está passando na rotina dele, que ele acaba, como que eu posso dizer, refletindo nesses sinais de querer apertar? Com certeza, com certeza. Como existe uma delicadeza muito grande aí nessa articulação, qualquer anormalidade que a gente tem ali nessa região vai causar um estresse muito grande na sua articulação e no seu músculo. Então chega um momento do seu corpo que ele precisa colocar esse estresse para fora. E como que o nosso corpo faz isso? Apertando os dentes ou rangendo os dentes. Então tem as duas formas que acabam vindo muito drasticamente. Doutor, isso faz um mal grande, né? A longo prazo, a pessoa ela pode chegar a perder dente também, né? Muito. E tipo assim, não perde um. Se perde um, acaba perdendo todos ao mesmo tempo. É muito triste a gente fazer uma extração de todos os dentes da pessoa por conta disso. Às vezes a pessoa tem todos, não tem uma cárie, e a gente está tirando todos os dentes da pessoa porque não tem como mais tratar. Olha aqui, eu vou ter que fazer até uma pausa para falar para o pessoal praticar o João Flix, né, que é o streaming de autocuidado. Lá vão ter várias aulas para ensinar o indivíduo a administrar o estresse, a gerenciar as emoções, aprender a parar um pouquinho, respirar. Porque, gente, saúde não é brinquedo, né? Não dá para ficar brincando com a saúde bucal, ficar ignorando esses sintomas, né, de ficar mordendo, para depois o que? Perder todos os dentes da boca. Então, assim, gente, o sorriso é a nossa porta de entrada, né? Olha aqui, a Jai falou melhor dentista. Uhul! Um abraço aí, obrigado. É isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui do pessoal. Podem ir mandando, tá? Bom, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer aqui, se tinha relação do estresse e das emoções, né? Então, sim, cuidem da parte emocional, porque vai influenciar, né? Com certeza. Já está existindo um estresse muscular ali nessa região, um estresse de articulação. Então, o seu estresse psicológico acaba agravando muito mais aquilo, entendeu? Então, não que seja a causa principal do fator, mas ele agrava numa dimensão muito grande, entendeu? Caramba. Não é só o seu estresse que vai causar aquilo. Mas ajuda muito. Mas ele vai te dar vai aumentar muito mais o seu bruxismo, assim. Ou seja, quem está sofrendo dessa mordida aí precisa também introduzir meditação, relaxamento, atividades prazerosas, né, para conseguir o equilíbrio emocional ali é importantíssimo. A meditação acaba ajudando demais. E assim, as pessoas acham que é difícil, né, sem fugir aqui do tema,
mas é algo que igual aprender a andar de skate, aprender um esporte, aprender caligrafia. Na primeira vez a letra vai ser horrível, mas você vai repetindo, vai melhorando. Com certeza. É um Bom, treinamento diário que a gente tem ali. uma perguntinha que eu achei importante também que me mandaram. Como que a pessoa pode perceber se ela está com bruxismo, né? Porque às vezes ela só aperta, só arranja à noite dormindo, né? Como que ela faz para saber? Tem alguma dica? Como que a pessoa ela consegue entender que está acontecendo alguma coisa errada? Se ela acaba acordando todo dia muito cansado, com dor de cabeça, sentindo essa articulação, esse músculo aqui muito tensionado, a pessoa que é bruxista, ela acorda muito tensionada aqui nessa região. Mas é um bruxismo que já não está mais no estágio inicial. Quando a pessoa já está sentindo que tem alguma coisa ali que não está certo, está diferente, não sei o que é, mas está diferente, eu não estou acordando diferente. Existem formas da gente descobrir se a pessoa tem o bruxismo? Com certeza. Hoje em dia a gente tem placas diagnósticas que a gente molda o paciente, faz uma placa individual para ele e passa um corante que ele só sai dessa região se o paciente ranger os dentes. Então a gente consegue ter um controle. Colocar muita força. Sim, a gente consegue ter um controle se a pessoa está arranjando dentes ou não, entendeu? Legal. Aí se ela estiver Seja, arranjando, a gente desconfiou disso, vai lá, fala com o seu dentista, eu quero essa placa Exatamente. diagnóstica. Ele vai saber te orientar a fazer, entendeu? E um bruxismo é um tratamento longo que a gente acaba passando para o paciente. Existem pessoas que acabam ficando muito tempo tratando bruxismo. Então, se você consegue diagnosticar no início, é muito rápido de tratar, entendeu? Tudo no início é mais fácil. Tudo Né? no início é mais rápido, sabe? Em todas as áreas, seja odontológica, médica, tudo é muito mais fácil de tratar no início. Doutor, você disse que pode correr o risco, né, da pessoa perder aí vários dentes, né, não um só. Quais Sim. seriam outras consequências de se ignorar o bruxismo? Acho que a pior é essa, né, prejudicar e perder os dentes. Mas assim, quais seriam as consequências mais menos pesadas, se é que existe isso? O bruxismo ele causa um desgaste muito grande no seu dente, então te traz um problema estético ali naquela região. Outros problemas que vêm com o bruxismo aí já são mais fisiológicos, né? Já é uma questão mais muscular, uma questão de articulação. Às vezes a pessoa tem artrite, artrose, isso acaba dando uma dificuldade no tratamento. Se acabar gastando muito mais o disco de articulação, existem casos que a gente precisa remover ele e colocar placa de titânio, entendeu? Caramba, numa série. De níveis assim muito avançados. Por quê? O problema só vai se agravando. Às vezes o que era só emocional, com o desgaste do dente, aí já entra o desgaste do dente, a perca da dimensão vertical. O que é isso? Quanto mais os nossos dentes vão ficando gastos, mais a boca vai ficando murcha, que é o antigo boca de 12 que ele falava, que era uma boquinha murcha. Por quê? Vai perdendo os dentes. Altura. Igual uma bola de neve, né? Eu acho que vai só piorando, né? E isso força muita articulação. Quanto mais essa boca está fechada, mais o osso está comprimindo a articulação. Então aquilo vai causar uma irritação, uma inflamação nessa região, que às vezes só medicamentosa para tirar. Hugo, você falou um pouquinho, né, desse tratamento que tem a placa de contenção, né? Essa intervenção feita logo de início, né? Por isso que é importante estar passando sempre no dentista para ele analisar, ver se tem algum sinal ali. Só que também tem a questão de mudança de estilo de vida, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, para a ajuda desse tratamento, né? As mudanças de estilo de vida são, principalmente ligadas ao bruxismo, são muito emocionais mesmo. Muito de acordo com o João Flix, o seu aplicativo, é muito importante porque ele trata também as meditações,
yoga, que são uns hábitos que a gente coloca no nosso dia a dia para que a gente consiga descentralizar o nosso cérebro de alguma forma. Colocar, que a gente consiga desligar, sair do celular um pouco. O Parar um celular pouquinho e olhar para dentro, né? e olhar para a gente, olhar para o que a gente está sentindo, para aquele momento. Às vezes você está com dor e o teu dia está tão corrido que você não está sentindo que você está com dor. Não Do para para nível analisar, né? Para ouvir o corpo. precisa praticar atividade física é extremamente, nossa, muito importante, é necessário. Então a gente precisa sim mudar nossos hábitos e também de alimentação. A alimentação também ajuda bastante. Tem relação, então, da alimentação com bruxismo? Se você é uma pessoa que consome muita, por exemplo, muito Estimulante. refrigerante, o refrigerante ou alguns sucos muito ácidos, aquilo vai causando também um desgaste no seu dente, de alguma forma. E se causa um desgaste memorável ali, vai acabar irritando sua articulação, porque vai fechar um pouco sua boca, aquilo que eu estava falando, vai acabar dando uma diminuída na sua dimensão vertical, forçando a sua articulação e talvez dando a apneia do sono, que é a falta de respiração enquanto a pessoa está dormindo. Então são N coisas que podem acontecer nesse meio tempo. E assim, da tua experiência clínica, é comum, é raro? Como que é assim, a questão do bruxismo no consultório hoje, na rotina das pessoas? Disfunções temporomandibulares são muito comuns, ainda mais no nosso dia de hoje, tá? Com essas tecnologias, nosso celular, a gente é muito viciado em celular. Então, quanto mais a gente acaba usando o celular, nosso corpo libera uma dopamina muito prejudicial para o nosso corpo, porque não é uma dopamina limpa, igual a gente recebe quando a gente está fazendo alguns hábitos bons. É uma dopamina rápida, que ela é absorvida muito rápida e o nosso corpo fica sempre exigindo cada vez mais. Entendeu? Então, com esses hábitos de celulares, esse vício de celulares que anda acontecendo, eu vejo um aumento muito grande. E de pessoas novas, de crianças, assim, que a gente Caramba! precisa intervir. Eu perguntei aqui para o nosso amigo ChatGPT a porcentagem de brasileiros que são acometidos por bruxismo. Ele disse que cerca de 30 a 40% dos brasileiros têm bruxismo. Sendo Exatamente. que alguns casos são mais leves, só que alguns são mais graves, né? Que as pessoas, inclusive, nem sabem que tem, porque os Perfeito. sintomas não são diagnosticados. É isso que Olha eu a estava importância de pensando um nesse dentista momento. cada 6 meses. Porque às vezes passa pessoa comigo que trabalha na roça, que vai muito pouco no dentista, vai muito pouco no médico, eles não sabem e eles têm muito. E existem pessoas assim, eu não tenho nenhum dente na boca. Eu uso prótese total, por exemplo. E o mais engraçado é que o mesmo desgaste que acontece no dente acontece na prótese. Então, o paciente que fez aquela prótese, ele tem que trocar ela em muito pouco tempo, sabe? E seja ela prótese de implante, prótese removível, seja qualquer uma delas. Tem que ter acompanhamento. A mesma lesão que dá no nosso dente acaba dando no plástico da prótese. Aparece nitidamente. Poxa, eu nem imaginava isso. Hugo, entrando aqui agora um pouco na questão das cáries, né? Que eu acho que é muito comum, né? Eu acho que não é uma coisa assim que deixa de acometer ninguém, né? Eu acho que um ser humano ou outro, em algum momento da vida, vai ter, né? Ou existem pessoas que não têm mesmo, que tem uma loteria genética, uma sorte de não ter cáries. A cárie, se eu não me engano, ela é a segunda doença mais comum do mundo. Eu acho que ela só perde a gripe, se eu não me engano. Caramba! Então, todo mundo tem cárie, se não tem, vai ter. Então, é uma luta que os cirurgiões dentistas tentam erradicar essa doença. A cárie é uma doença. É uma bactéria, né? É uma bactéria que ela está ali e com o acúmulo de alimentos ela vai fermentando aquela região e acaba desgastando o seu dente ali
ela vai entrando cada vez mais. Cada vez mais fundo até chegar naquela parte que a gente chama de canal, né? Aí perde dente. Exatamente. Aí chega lá no canal e tem que tratar o famoso canal, né? Fora, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu ouvi dizer, se não for tratado, pode chegar essa infecçãozinha, né? No canal, cair na corrente sanguínea, chegar no coração, não tem umas coisas assim? E existem pessoas que acabam falecendo por conta disso. Por causa de uma Infelizmente. cárie mal tratada ou não tratada, né? A Exatamente. pessoa morreu de um outro sintoma, de uma outra comorbidade, não é isso? Exatamente. E tem muita gente que, às vezes, por conta de financeiro mesmo, né, da assistência social, é difícil para essas pessoas se locomoverem até um dentista, seja ele público do SUS ou seja um particular. E a gente tem Então, medo também, né? e medo, medo. O medo é a coisa que a gente mais tenta lutar todo dia, sabe? A gente atende paciente o dia todo, no mínimo 3 reclamam de medo pra gente. Todo dia, Caramba. sabe? É Ou muita seja, gente pessoas que com medo. procrastinavam a ida ao dentista por medo. Por medo, por medo. Você acha que esse medo ele vem de Traumatizada por algum alguma conteúdo coisa. inconsciente, de uma falta de conscientização coletiva? Tem alguma explicação? Você sente que Perdão, eu não entendi esse pedaço. você acha que esse medo de dentista, né, ele tem a ver com algum, sei lá, alguma lenda urbana, algum medo que as pessoas têm desde pequeno? Como que você vê isso? Eu fico imaginando isso, que esse medo de dentista é uma coisa mais antiga, porque antigamente você ia no dentista, podia ser qualquer coisa, qualquer diagnóstico, eles arrancavam o seu dente. Sem E às anestesia, muitas vezes, vezes, né? Sem antibiótico. sempre, eu tenho parentes que foram criança no dentista e o dentista vendeu prótese total, dentadura total para a pessoa e a pessoa fez, entendeu? Porque não tinha acesso a isso, sabe? Uma criança. Uma criança, tinha ali seus 16 anos, para mim é criança ainda, sabe? Sua adolescência. Mas não entra na minha cabeça, mas enfim, é uma coisa passada. Agora, a odontologia a gente está agregando mais, a gente consegue ter diagnósticos mais precisos, entendeu? E é mais acessível também, igual, por exemplo, vai tratar canal, canal é caro, mas dá para você fazer, sabe? Se a gente organizar, a gente dá ainda acaba se tornando uma coisa mais acessível hoje em dia, comparado como era antigamente, né? Olha aí os implantes, por exemplo. Os implantes, antigamente, era absurdo, era coisa, tipo assim, de quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia, é difícil você pagar um implante, com certeza, mas se quiser, você consegue, sabe? Tá se tornando uma coisa Legal. mais Ou seja, acessível. facilitou o acesso. Facilitou o acesso. Então, conforme o acesso está ficando um pouco mais facilitado, as pessoas vão acabando perdendo um pouco do medo. Aí vê a vizinha lá que fez prótese com implante e ficou bom e ela gostou e ela está Legal. feliz, Fala-se ela outra mais disso, né, sofreu. também. Então, o boca a boca está diminuindo. Isso daí está Doutor, diminuindo. falando aqui então de cárie, não é só questão de escovar o dente, né? Tem algo a mais por trás? Olha, se eu pudesse falar uma coisa que muda todo o sentido de tudo na cárie para mim, é o fio dental. Passar fio dental nossa, é um saco falando português, E a claro, maioria né? das pessoas não usa, né? Não, e ninguém gosta de passar fio dental, e até a gente que é dentista, a gente não gosta. Mas se você cria, você coloca esse hábito na sua vida, vira uma rotina e não se torna tão chato. E aquilo faz uma diferença muito grande. A pessoa que passa fio dental e a pessoa que não passa. Aquilo elimina a cárie de um jeito. Tipo assim, são pouquíssimos casos de pessoas que passam fio dental direitinho que evoluem para cáries grandes ou coisa do tipo. Maravilhoso. Então, passa em fio dental, gente. Muito. Ó, a próxima pergunta que enviaram aqui é quais que são os maiores erros que as pessoas cometem no dia a dia quando o assunto é saúde bucal? Os maiores, Não usar fio dental, né? Oi? Não usar o fio dental. O fio dental é uma delas. E acabar procrastinando aí ao dentista.
Ah, Tem perfeito. muitas pessoas que chegam para passar comigo, por exemplo, que falam, ah, doutor, nossa, faz uns 5 anos que eu não venho. Nossa, faz uns 8 anos que eu não venho, sabe? E a pessoa procrastinando isso, poderia ter acontecido muita coisa nesse meio tempo, entendeu? E se a pessoa tivesse um câncer de boca, ela não ia saber que ela tem um câncer de boca. Então, olha o nível da gravidade disso, se falando de só de não ir ali, só de não fazer uma limpeza. Ou seja, o maior erro, então, é não ir ao dentista fazer o preventivo, fazer a limpezinha O lá. preventivo é muito importante. Muito Show de bola. importante. Ó, mandaram uma pergunta aqui, que eu acho que você até já respondeu, mas eu vou ler porque às vezes pode ser que faltou alguma coisa. Existe algum hábito simples que já faria uma grande diferença para a maioria das pessoas? O hábito simples que faria uma grande diferença é o famoso fio dental. Eu ainda vou Fio pisar dental. nessa tecla. O fio dental é um hábito simples, é barato o fio dental e, nossa, ele te traz Faz um diferença. resultado muito grande, assim, muito E grande. assim, fio dental, quantas vezes por dia? Uma vez já estaria Uma ok? vez no dia e Já hora que estaria bom. der. Não, antes e depois, hora que der. Ótimo. Eu falo até para os meus pacientes, até meio anti-higiene o que eu faço. Mas eu passo fio dental no banho. Eu deixo meu fio dental ali do lado do shampoo, aí eu vou Olha, lá pro meu cabelo, aí eu olho, nossa, que saco, tenho que passar o fio dental. Aí eu vou lá e imagina, acho passo que o fio dental. anti-higiênico é não usar o fio dental, né? Exatamente. Porque ali é meio úmido, bactérias e tal. Só que se eu não passar aquela hora, eu não vou passar mais. Então é a hora no meu dia que eu sei que eu vou passar fio dental. É o compromisso. Entendeu? Então, um conselho que eu dou para todos os meus pacientes e para todos que estão ouvindo ache um momento no seu dia que você sabe que você vai passar fio dental, seja no banho, seja cedo, a hora que você acorda, a hora que você fala, não, essa hora do dia é tranquilo e dá para colocar para passar o fio dental, para virar um hábito, virar uma rotina. Porque Maravilhoso. depois, se você chega a não fazer, você se sente até meio estranho. Nossa, parece que eu não fiz alguma coisa. E precisa virar um hábito. Passar fio dental precisa virar um hábito pra gente. Uma perguntinha aqui que não mandaram, mas eu quero fazer. Ficar colocando, antes da gente entrar no tema mais impactante, que é o câncer de boca, né? Ficar colocando aquelas facetas de porcelana. Tem muita gente que reclama de bafo. Tem a ver isso ou não? É mito. Tem um pouco a ver, assim. Mas depende muito, porque uma faceta bem feita ou um laminado de cerâmica, que existem duas formas de faceta. Existe a faceta de resina e a Uhum. faceta de porcelana. Normalmente a de porcelana é feita em laboratório, então precisa de um escaneamento, uma moldagem, então acaba vindo bem mais adaptada no seu dente do que uma de resina. Porque na resina a gente vai lá, faz a mão, por mais perfeito que fique, tem gente que às vezes não tem tanta mão para fazer e acaba fazendo, sabe? E aí Então, o mau procure muito hálito é bem um porque para alimento profissional. no cantinho, assim? Não entendi. A questão do mau hálito que as pessoas reclamam é porque entra alimento nos cantinhos? Isso. Aí, como ela não está tão bem adaptada no dente, acaba parando alimento ali naquela região. E isso acaba inflamando sua gengiva e também causando mau hálito por conta disso. Ah, mas eu vou lá e faço um bochecho com enxaguante bucal. Aquilo lá só melhora o seu hálito. O enxaguante bucal não resolve nada na sua vida. Caramba, sério? Não resolve nada. Então ele só vai te dar um hálito gostoso. Existem enxaguantes que a gente prescreve como medicação, mas estou falando dos enxaguantes comuns que a gente compra no Comerciais. mercado. Caramba, não imaginava não. Então, assim, você indica fazer a faceta de porcelana, melhor. Você pode fazer também a de resina. As duas, uma faceta bem feita, ela fica muito legal. Mas saiba, é uma coisa que você tem e você precisa cuidar. Entendeu? Se você é uma pessoa que fala assim, que às vezes acaba procrastinando no fio dental, na escovação, vale a pena você fazer um clareamento, ou às vezes uma melhor estética no seu dente, não necessariamente uma restauração.
As facetas, acredito que não seja para todo mundo, sabe? Ah, é bom você estar falando isso, porque tem uma moda, né? Parece que quanto mais Tá, branco, tá na aquele moda, branco assim, louça, né? né? Os brancão de pia, né? Mas se você faz uma faceta, hoje em dia, da mesma forma que tem essas facetas brancas, tem também umas facetas nos laminados que ficam muito bonito e muito estético. Porque a ideia hoje é a gente melhorar o nosso sorriso e deixar ele natural. Não é para deixar ele branco. Ninguém tem o dente branco, gente, da cor de um pano de prato. Ninguém tem. É sempre é um branco amarelado. Todo mundo tem o dente branco amarelado. Massa. Bom, vamos lá então. Vamos entrar aqui nesse tema que ele é impactante, né, mas também de utilidade pública, né? Câncer bucal. É algo mais comum do que as pessoas imaginam, né? Sumiu aqui, mas voltou. Tá me ouvindo? Tô sim. Acho que deve ter sido problema na conexão. Doutor, vou repetir aqui a pergunta, né? Tá ótimo. Falando de câncer bucal, é algo mais comum do que as pessoas imaginam? Câncer bucal acontece muito e faz parte do nosso dia a dia. Assim, é um tema bem delicado e um tema também que está crescendo muito na odontologia. O que eu sempre falo para todos os meus pacientes, qualquer feridinha, qualquer machucadinho que passou de 15 dias, precisa investigar. Entendeu? Não é normal você ter um buraquinho, alguma coisinha que está drenando no pus, não é normal. Então a gente precisa investigar. Porque a incidência de câncer de boca é muito grande. Existem algumas leucoplasias que são muito comuns, tá? E também lesões de boca, por exemplo, candidíase oral. A gente vê quase diariamente no Quais nosso seriam os consultório. sintomas dessa candidíase oral? Sintoma de candidíase oral são umas manchas brancas que a gente consegue, se passar a unha, por exemplo, ela sai. Porque é um Aonde? fungo. Na Na boca, na língua. língua, no céu da boca, na bochecha, perto dos dentes, onde tiver. Obviamente a gente consegue, existem vários tipos de candidose oral, sabe? Mas várias delas aparecem em várias regiões da boca. Um amigo meu médico, né, uma vez me enviou um Reels, né? Acho que era uma médica, uma dentista, agora eu não vou lembrar, falando dos perigos, né? Do sexo oral para contrair câncer. Isso é verdade? A gente vê muito sexo oral comparado com a candidose oral mesmo, tá? Mas existem também os riscos de traumas ali no palato mole, que a gente fala, no nosso céu da boca. Porque conforme existe muita fricção nessa região, a gente pode causar uma lesão ali que ela pode ser duradoura, uma lesão por trauma. E essa lesão aí pode sim acabar evoluindo. Caramba. E também além das ISTs também, né? Não é indicado sexo oral sem preservativo. Para quem fala, não quero chupar bala com papel. Não entendi a pergunta. Para quem não gosta de usar preservativo para fazer esse ato, o que você Uhum. diria? Você tem que estar ciente que você está correndo um risco, assim, tá? Se você mantém sua rotina ali no dentista, obviamente não estou falando para. A ideia é manter o Claro. preservativo. Mas sabe que você está correndo um risco e mantém seus exames completos. Hoje em dia também a gente tem acesso a medicações como PrEP, PEP, medicações pós-exposição, sabe? Então a gente consegue se prevenir de alguma forma. Então vale a pena sim você. Ah, não, eu não gosto de usar preservativo, mas toma PrEP. Tem o PrEP Isso aí. até para saúde bucal. Até pra... Eu falo assim no sentido das ISPs, Tá. né? Questão de contato oral.
Isso, no de porta contato de oral. entrada Porque oral. o PrEP ele vai te prevenir sobre o HIV em geral. Mas a sífilis, a gonorreia, que acaba às vezes passando também pela parte oral, elas não seguram, esse remédio não segura. Sim. Mas para você receber esse remédio, você tem que fazer testagens mensais, se eu não me Sim, engano, que aí eu de acho que 3 em deixa a 3. pessoa com maior controle, né? Porque se ela está indo lá sempre É um fazer os exames, controle. né? A chance dela ver no Isso. Ou começo qualquer peguei coisa uma é maior. sífilis. Peguei uma sífilis. Não, vamos tratar. Legal. Entendeu? Você ter uma rotina de exames que você consiga se prevenir e tratar precocemente falando. Doutor, quais que são os maiores ou os principais fatores de risco para câncer bucal hoje? A gente sempre vai falar do tabagismo. Tabagismo agrava muito, E muito, quanto muito. mais a pessoa fuma, pior, né? Quanto mais a pessoa fuma, pior. A gente fala em câncer de boca e também outras doenças de boca também. Mas o álcool também é um O grande álcool. aliado ao tabaco para isso. Mas porque as pessoas bebem e fumam normalmente ou porque o álcool também traz essa Não, o questão? alcoolismo também é o líquido muito ácido da pinga, por exemplo, aquilo causa problemas e irritações na sua mucosa oral. Então a gente tem que ter um controle ali. Nada em excesso é bom. Nada em excesso é bom. Legal. Interessante. Você falou disso. Eu nem imaginava que o álcool tinha relação com o câncer bucal. Tinha, porque uma ferida que você tem ali, você toma, tá ali direto tomando bebida alcoólica. É uma bebida fermentada às vezes ou não, e aquilo vai causar uma queimadura. Vai queimando, vai tirando, vai descamando. Atrapalhando a microbiota, né? Exatamente, vai descamando esse tecido, por fim vai virar uma lesão que antigamente era aguda, agora vai ficar uma lesão mais crônica, né? Então, Caramba. se ela acaba cronificando, ela, em muitos casos, para até de doer. E se parou de doer, aí o negócio cresce mesmo, sabe? Caraca. E você falou, né, da feridinha, esperar 15 dias se não melhorou, né, um sinal de risco. Mas Exatamente. existe algum outro sinal de alerta que as pessoas deveriam prestar atenção também em relação ao câncer bucal? Em relação ao câncer bucal, a gente pensa muito em alertar o paciente a sempre estar fazendo um autoexame, certo? Eles sempre Abrir a dão uma boca mesmo e olhada. olhar. Dá uma olhada na sua boca. Tipo assim, uma vez por mês, assim, dá uma olhadinha assim na sua boca, ver como que tá. Ver se tem alguma coisa ali, se tem uma feridinha, se tem uma bolinha, se não tem nada. Porque muitos dos cânceres a pessoa não sente nada, são assintomáticos, né? Então Caramba. esse que é o perigo dele, porque ele cresce e evolui, a pessoa só vai no dentista ou no médico quando ela assusta, quando ela fala assim, não, agora eu E preciso aí, ir. às vezes, pode ser tarde demais, né? Pode ser tarde demais, O, aí o começa doutor Tela tá falando aqui que antigamente tinha um costume, né, do pessoal mais antigo, de tomar uma dosinha de pinga para curar afta na boca. exatamente. Minha avó faz isso até hoje, inclusive. E É o um que mito. eu vejo muito também é bicarbonato. Vai lá e passa bicarbonato. Gente, não, não, porque Nossa, isso aí eu fazia quando era pequeno. cada caso é um caso, assim. Então, não precisa, não precisa. Existem medicações muito boas, só passa no dentista, E vê se tem assim, alguma coisa. me corrija se eu estiver errado, mas ter aftas pode estar sinalizando um problema estomacal, pode estar sinalizando outras questões, né? Depende, porque as aftas, existem uma doença que chama afta recorrente, na verdade. Existem pessoas que têm aftas muito frequentes. Isso daí pode estar ligado à genética, estresse, olha o estresse aí de novo falando, pode estar ligado à alimentação, tabagismo também. Então tem muita coisa que pode estar ligado a essa afta, que inclusive ela é uma doença que acaba não tendo tratamento, essas aftas recorrentes. Então a gente trata a causa, né? Vai tratar Caramba. jeans, vai usar uma medicação, um anti-inflamatório, entendeu? A gente vai tratar essas causas. Doutor, em relação ainda
para fechar aqui a parte do câncer de boca, né? Além de ir sempre no dentista, além de usar preservativo, se for fazer um sexo oral, o que que você vê assim como preventivo? Tem alguma outra dica que você dá? Protetor labial. Protetor? Aqui você fica passando no... Tem uns muito bons e baratos. Isso ajuda a prevenir câncer de boca? Ajuda sim o lábio, porque o nosso lábio ele pega muita insolação de sol, né? Então, se a gente previne essa insolação nessa região, isso acaba ajudando e prevenindo também. Então, Protetor labial. Legal. é um hidratante normal, como se fosse uma manteiga de cacau, só que a manteiga de cacau não é tão bem indicada, tá? Não é É um indicado? hidratante, só que ele tem filtro, ele igual um protetor solar, sabe? Aquele Nivea mesmo, né? Que tem. Exatamente. Ele tem, se eu não sei se são todos, mas eu acho que alguns deles É têm. mais então pela questão do FPS. Exatamente, pela proteção dele. Pela Maravilha. proteção. Sempre for comprar um hidratante, eu indico comprar com um filtro. Justamente para isso, para prevenir essa insolação nessa região. Que legal. Ó, outra pergunta. O quanto que a saúde da boca, né, impacta no restante do corpo? Igual isso aí a gente estava falando bem no começo, né? Como faz parte do nosso sistema estomatognático, né? Tudo que a gente come vai lá para dentro. Então, se a gente está ali com a nossa gengiva toda inflamada, cheia de bactérias, essas bactérias vão para a nossa faringe, vão para a nossa laringe. Entendeu? Então, e vão descendo cada vez mais. E o caso também que a gente estava falando dos pacientes que, por conta de uma simples cárie, uma simples infecção, a pessoa morre por conta disso. Porque as bactérias vão para a corrente sanguínea. E se já está na boca, ela já está na corrente sanguínea. Que a pessoa fala, ai, eu estou com um canal e eu tenho medo de ir para a corrente sanguínea. Já está. Entendeu? Então a gente tem que prevenir o quanto antes para que essas bactérias que já estão na sua corrente sanguínea não aumente a quantidade delas de uma forma que a gente não consiga mais ser claro, tá? Caramba. Então tem todo sentido. Dá para dizer que a boca é um reflexo do que está acontecendo no organismo como um todo? Dá sim. Tem muitas doenças aí que a gente consegue diagnosticar pela boca. Muitas mesmo. Principalmente na nossa saliva. Nossa saliva, quando tem alguma coisa errada, algumas doenças até colocam ela de uma forma mais areosa, tem umas que ficam mais ácidas. Então, dá para algumas coisas. Caraca. Vamos lá. Falando um pouco aqui da vida moderna, né? Você percebe que os problemas bucais hoje, eles estão mais ligados ao estilo de vida moderno? Com certeza. Uau. Com Fala certeza. gente. Na verdade, em partes, né? Uhum. Os problemas bucais, a gente vem aí com eles há anos, né? Por exemplo, a cárie é uma doença muito antiga, mas eu sinto que estão vindo novos e estão agravando novos também, né? Igual o caso do bruxismo. O bruxismo é uma doença que antigamente não tinha tanto tratamento, e se tinha, a gente não sabia Nem tinha tantos casos, né? não tinha acesso a isso. E hoje, conforme os nossos hábitos de tecnologias mesmo, isso acaba agravando muito mais as causas do bruxismo. Então, os nossos hábitos, sim, são importantes para que a gente consiga prevenir alguma dessas doenças, entendeu? Não só essas, todas, né? Depressão, ansiedade, existem N doenças que a gente mudando nossos hábitos, principalmente emocionais, e a gente tem essa melhora disso. Legal, obrigado. Estresse, alimentação e sono, tudo isso influencia na saúde bucal? Alimentação Sono. e sono influencia sim na saúde bucal, tá? A nossa alimentação, por exemplo,
Se a gente tem uma alimentação muito ácida, por exemplo, muito refrigerante, muito suco de limão, muito suco de abacaxi, isso daí, com o tempo, e não falo um tempo muito longo, é um tempo mais curto, acaba desgastando muito os dentes das pessoas, tá? Então a alimentação acaba influenciando sim nessa parte. E o sono é importante. A gente entra também nessa parte de bruxismo, né? O sono ele é bem importante, um sono reparador, Sono de certo? qualidade, Um né? sono de qualidade ele é muito importante. Existem pessoas por conta de obesidade, tem apneia do sono, precisa ser tratada também, ela tá ali juntinho com o bruxismo. Assim. Pessoas que têm apneia do sono, com certeza tem bruxismo. Ou seja, o sono da pessoa não está tendo qualidade. Não está tendo qualidade. O doutor, Tá então, causando assim, no estresse. final, parece que tudo volta para a mesma base, né? Que é como a gente está vivendo, né? Como Exatamente. está o estilo de vida, né? A gente tem que se desacelerar. Correr para quê? Para que essa correria? A gente vai chegar aonde com ela? Então, tem momentos que a gente precisa desacelerar, E fazer hoje em dia, coisas que te causam um prazer interno para isso e para conseguir prevenir essas doenças. Mas não sendo só esse foco, o foco da nossa alegria também, de estar tranquilo, fazer nossas coisas, fazer as coisas correndo. Eu não sei para vocês, mas para mim dá tudo errado. Então, eu falo até para o paciente que às vezes chega na sala comigo, eu quero fazer isso, 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 e vamos. Não, calma, calma, tá tudo bem, vamos com calma. Porque devagar e sempre, né? Um passo de cada vez. se a gente consegue chegar no resultado muito melhor fazendo as coisas com calma. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer nada da minha vida correndo. Precisa ser tranquilo, eu parar aquele tempo para eu prestar atenção Hoje na em coisa dia, boa. né? É como parece que a maioria das pessoas é como se elas quisessem um atestado de eficiência, quisessem se sentir eficientes, né? Dizendo, eu não tenho tempo para nada, estou na correria. É como se isso fosse um sinônimo de que eu estou sendo produtivo, estou eficiente, estou correto na minha organização de vida. Quando não, né? Quando essa correria toda aí, ela só mostra que a pessoa ela vai se perdendo dela mesma, né? Ela Ela vai se vai deixando de perdendo. cuidar. Olha, entrou aqui um outro dentista também, um Dr. Matheus, amigo querido. Um abraço para ele. Bem-vindo, Matheus. Você conhece ele também? Eu preciso olhar aqui. O Matheus foi meu aluno, é um querido, eu sempre converso com ele. E, bom, estamos chegando aqui nos instantes finais dessa live. Quem tiver mais alguma pergunta, vai mandando. Um tema Vamos que lá. Para uma pessoa que não está cuidando da saúde, saúde bucal, né, no caso, que estivesse começando do zero mesmo, ela está se sentindo perdida mesmo. Que conselho que você dá para ela? se a pessoa fala, não, agora eu quero cuidar da minha saúde bucal, eu quero, sabe, pegar firme e evitar problemas futuros. É aquilo. Fio dental. Escovar os dentes, assim, manter uma dieta ali que você não fique comendo várias vezes no dia. Então, por quê? Porque nesses tempos que você não está comendo, você consegue ir lá escovar dente, parar um pouquinho? Não, vou comer só depois. Porque você mantém uma rotina de escovar dente depois da sua alimentação, certo? E nem E é bom para o organismo ficar beliscando toda não, hora, né? É bom ter não é uma bom. organização na rotina dietética. Como se diz, as nutricionistas aí que vão me matar agora, mas nós dentistas preferimos que, por exemplo, se você compra uma caixa de bis, que você senta e come ela inteira e depois vai lá e escova o dente, do que se você ficar beliscando esse bis o dia inteiro. Entendeu? É nesse Uhum. nível. Porque se você está beliscando ali, não está adiantando nada. O carboidrato do açúcar já está fermentando na sua boca. A Então, digestão ela começa na boca, a né? digestão ela começa na boca, por conta da nossa saliva, né? Nossa Eu saliva, lembro. a digestão começa pela saliva. Nossa Caramba. saliva vai quebrando em pequenas partículas, quebrando as proteínas aos poucos. Então, são esses os conselhos. O fio dental,
escovação e ir no dentista aí de 6 em 6 meses. Ah, eu não consegui esse ano de 6 em 6. Vai uma vez no ano, sabe? Tipo, pelo menos uma vez no ano, no mínimo, assim, já é pouco, mas tá bom, sabe? Você foi, pelo menos. né? Você precisa ir. E, não vou ir no dentista e ficar dando dinheiro para ele. Muito pelo contrário, fica muito mais barato você ir no dentista mais Muito mais vezes barato cuidar do que ter que consertar. do que menos, entendeu? Olha aí o preço de um implante, por exemplo, o preço de um canal é muito mais caro do que fazer uma limpeza, uma pequena restauração. Doutor, eu acho que você respondeu minha última pergunta aqui, que eu ia fazer de fechamento, mas eu vou ler de qualquer forma. Se você sentir que falta falar alguma coisa, Uhum. qual a mensagem que você deixaria para quem quer cuidar da saúde antes do problema aparecer? Deixa eu ver se eu entendi. Se eu entendi é porque a mensagem foi passada. Uhum. Ir no dentista de 6 em 6 meses, pelo menos, ou no máximo uma vez por ano, no mínimo. Importante. Usar o fio dental pelo menos uma vez por dia. Importantíssimo. Fazer esse auto-check-up, abrir a bocona lá no espelho, dar uma olhadinha eventualmente como que tá. Manter a rotina de escovação pós-refeição. O que mais? O básico sempre dá certo. Sempre dá certo. Não adianta querer inventar muita coisa, que o básico vai resolver aquilo para você. Então, são esses pontos que você falou. A escova de dente. Qual pasta de dente que eu vou comprar de carvão ativado? Que você chega Muda muito de várias. fase para outra? O que eu indico para o paciente? A mais barata. A mais barata que tiver lá, que é de R$ 2, compra ela. Ela é boa. Tendo flúor, o que vai prevenir da cárie é o flúor. Aí você vai lá, você escolhe a que você se sente mais confortável em comprar. Escova de dente, se você quer investir realmente na sua saúde bucal, investe em escova de dente. A escova de dente que eu uso é da marca Cass, se eu não me engano. Estou fazendo Que é aquela propaganda de nada. macia. Ela é muito barata e ela é pequenininha e cheia de cerdas, cheia de cabelinho, sabe? É isso que é importante. Ela tem que ser pequena para ela chegar até lá atrás, até no último dente, e com bastante cabelinho, bastante cerda. E Para que tem você a ver consiga a escovar. densidade da cerda, se é macia, ajuda? A mais macia que existir. Certo. É a mais macia. A mais A macia. escova, pergunte aqui do Luke Tortella. A escova Unitufo substitui o fio dental? Não. Eu prefiro fio Nada dental. substitui o fio dental. Eu prefiro Pergunte, fio dental. eu fico vendo aquele TikTok Shop lá, aquelas que jogam um jatinho d'água lá. Uhum. Substitui o fio dental? Não. Também não. Aquilo lá é muito indicado para quem tem. Eu prescrevo muitos pacientes que faz uso de implante, certo? Porque é muito mais fácil de você conseguir higienizar essas regiões. Legal. Paciente que usa prótese total embaixo ou em cima e é de implante, a pessoa não consegue tirar para higienizar. Maravilha. Então ele usa a gente chama de Walter Pick, esse irrigador oral, para passar por baixo ali, fica mais fácil. Show de bola. Fica mais tranquilo. Doutor Lucas, estamos chegando aqui no último minuto, não podemos passar, que senão o Instagram não deixa eu salvar a live depois. Não, tem que salvar. Foi um prazer exato falar contigo. Eu saio dessa live assim, com a sensação de que Obrigado. gerou fator de soma para minha vida, de que eu saio melhor do que eu entrei. Bora cuidar então da saúde bucal. E eu vou deixar lá marcadinho lá depois o arroba do Dr. Hugo. Ele atende em Poços de Caldas, né? Pessoal, manda mensaginha para ele, agenda lá uma consulta com ele. Estou à disposição, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela recepção. Obrigado a todos que estão assistindo. E estou à disposição do que vocês precisarem. Foi um prazer falar contigo. Um abraço. Obrigado, João.